parte da mitologia mesmo, herói. Não sei se vocês sabem, mas o Sam faz parte, né, do grupo de heróis da DC Comics. DC Comics tem o direito da imagem do Tio Sam, tá, como herói. Até hoje, inclusive, ano que vem vai voltar as revistas na Multiversity, né, que está sendo preparada. Então, assim, quando eu fui me aprofundar nessa história, eu falei, tem que ser. Porque ele também era muito mais difícil de explicar ele, era muito mais, sabe, tinha alguns desafios para eu vencer. E eu coloquei ali que é o espírito americano na guerra, né? E por que o espírito, né? Porque antes de tudo ela tinha essa qual diferença do Tio Sam dos outros heróis nacionalistas e tal, nacionais. Ele é um espírito. O surgimento dele nos quadrinhos, a origem contada nos quadrinhos é que um homem, durante em 1777, numa revolução, é morto no combate. Mas antes de morrer, ele vai, né, puxando a terra e tal, ele vê a bandeira americana. E junto dessa bandeira americana, o espírito. O espírito olha para ele e vê que ele sacrificou a vida dele por a liberdade da nação. E vai lá e praticamente um imposto, né? Ele vai lá e domina no corpo daquele Samuel, o Tio Sam, né? Ao possuir, né, esse soldado morto em 1777, ele ganha poderes fantásticos, fica muito forte. O Tio Sam realmente é um herói muito forte. E você tem essa justificativa dos quadrinhos, né, de que ele sempre esteve explorando nos Estados Unidos. Tá? Todas as revoluções, conflitos, guerras, ele estava do lado dos soldados, dos americanos e seus sobrinhos. Tá? São chamados sobrinhos. O Tio Sam também nasce de uma necessidade americana de se representar no nacionalismo. Tá? Nos Estados Unidos, um pouco mais tarde, talvez, que outros países, percebe a necessidade de se criar amigos, tá? Se criar montar o passado, né? Ter os pais fundadores, essa ideia toda, né? Os parques nacionais, né? A influência das artes americanas no mundo inteiro. Eles decidem apostar na construção do que é ser americano, pautado também na memória deles, né? No passado dos Estados Unidos. E os anos 40 vivia muito disso, né? De construir nacionalismo, claro, também em relação à guerra. Né? A guerra é um dos grandes fatores que gera nacionalismo, né? Todo mundo se une, né? Essa pôster, e a tentativa de se unir um discurso, etc, etc. Então, aqui é o Tio Sam, a capa da revista, a revista National Comics, tá? Da editora Quality, mas aqui a editora não existe mais. Quando ela acabou, a DC Comics foi lá e comprou a maioria dos seus personagens. Tá bom? Inclusive, então, a trajetória que eu falei, né? Nasce no charlas, nas caricaturas, depois faz o pôster, e ele assume como herói. Você convém que tem muita questão imagética, né? Na capa, assim, ele está montado, literalmente montado, num japonês, né? Ele está falando no alemão, isso é uma das capas, todas as capas são desse teor. Sabe? Ele entregando uma bomba, sabe? Ele montado uma bomba, entregando para os nazistas, né? Escrito, né? E o sidekick dele também curte dar uma bomba nas pessoas, sendo criança, mas tudo bem. E sempre tem essa tentativa de representar o inimigo. Detalhe, os inimigos são fielmente representados, chamados de nazistas, japoneses. Os italianos não aparecem na revista, só às vezes em capa, tá? Os fascistas, né? Depois que a guerra começa. Assim, os Estados Unidos entram na guerra, né? Até a pior. Antes, eles falavam, assim, usavam meios de, sabe, assim, um país que as pessoas fazem o mesmo cumprimento, sabe? Ou então utilizam uma marca aleatória no braço. Eles nunca colocaram até então uma suástica na revista. Eles falavam o Hitler, né? O Hirohito. Não, é um país de forma nascente, né? Mas quando a ferrava são os japoneses, são os nazistas, os nossos inimigos são muito claros. Aí eles representam na revista.
Por quê? Para mim, a revista do National Comics, do Uncle Sam, tenta passar alguns recados para quem está lendo. Tem um código de conduta, tá? Tem um código de conduta onde ele te mostra como que você deve fazer em casa, ou seja, na América, né? Como você deve, quem são os seus aliados e quem são os seus inimigos. Se você ler todas as revistas, você vai identificar isso em revista e revista. E tem a moral da história, que é muito padrinho. A gente vai ver o grupo. Esse aqui é o confronto, que é, ou seja, como cuidar da casa, né? Como aqui, o confronto interno da guerra. Recados como, olha com quem você está falando, sabe? Nunca diga tudo para as pessoas, às vezes elas são as inimigos, né? A gente tem que sempre ter cuidado, por exemplo, tem uma história que ele fala que a gente tem que ter cuidado com os inimigos internos, que podem, por exemplo, os fascistas internos, sabe? As pessoas que acham que o governo tem que ser total, sabe? Esse vegetal, assim, ele é atrás dos gangsters, os inimigos internos, a maioria são os gangsters, tá? Era um resultado ainda da quebra, né? Da quebra da Bolsa de 29, você ainda tinha muito mercado ilegal de carne, o mercado ilegal, o controle de situações previstas, né? Ou seja, ele defendia a greve como legítima, essa coisa de você não ter alguém controlando a sua entidade sindical, tá? Ele aparece defendendo alguns casos. O padrão como defensor dos direitos do trabalhador, acho que o tio Sam a gente não teve muito presente às vezes, né? Só imagina o tio Sam que convoca para a guerra, mas nos quadrinhos ele vai lá e fala assim, olha só, como nesse caso, né? Cuidar do fronte interno é importante também, né? Quando você quer que pessoas famintas, sem direito, sem casa, sem roupa, achem que vão participar da sua guerra, né? O capitalista acorda aí que você, né, uma hora vai te derrubar. Se você continuar fazendo o que você faz, o que o inimigo externo vai conseguir fazer, o que ele faz lá fora aqui dentro. Você tem diversas histórias assim. Aí também agora o empresário ali falando, né? Você só sai com meus olhos, né? Eu vou melhorar a vida dos meus trabalhadores, né? Está certo. A defesa começa em casa. Tio Sam não vai para a fronte de guerra, ele não aparece, porque ele se fica muito discute ontem, né? Se o Sam fosse para a fronte lá na guerra, ganhava. Bate no Superman, o tio Sam ganhou. Né? Mas ele tem que resguardar em casa, tá? Ele sempre se defende, na verdade, a gente sempre tem ataques aos amigos, ele se defende. No outro aqui, ó, o tio Sam super triste aqui em cima, né? Quem está falando assim, olha só, a gente está lutando lá na Europa, lutando algumas coisas, mas as coisas estão acontecendo aqui dentro. Sabe? Tem a galera querendo tirar os nossos direitos. Se a gente não está prestando atenção, eu não fui feliz de perceber isso. Ele às vezes fica muito triste, o tio Sam, a gente. E ali, ó, você tem o pessoal pedindo voto, o cara que é super safado, o gangster, que quer tirar os direitos dos trabalhadores, e ele está lá para defender. Outro código de conduta e de descrição, tá? Quem são os aliados? Você imagina, né? Quem eram os aliados dos Estados Unidos? Vamos ter lá no governo, né? Aqui a gente encontra os russos, tá? Algumas revistas de instrução, depois que a guerra estava em guerra, assim, eles começam a falar muito dos russos como aliados, soviéticos, né? Às vezes eles tratam também os chineses, tá? Se a gente for pegar os orientais, os quadrinhos, né? Eu vou falar mais tarde, os japoneses são muito piores. Para poder atacar os japoneses, eles reconstituem a figura do chinês, que também era mal visto da América. Então eles vão lá e vão falar assim, olha só, os chineses são nossos amigos, entendeu? Eles não são isso tudo, né? Vamos tentar agradá-los, enfim, eles estão sofrendo com os japoneses, porque os japoneses não sabem nada, eu tenho esse discurso muito claro. Aqui nesse caso, eles se despediram de um soldado, um bravo soldado russo que lutou junto com ele. Tá bom? Vocês estão vendo aqui, né? Eles são um povo persistente. Esse é o último quadrinho da história. Então, assim, é ele que é a moral da história, sabe? Ele está ali lutando, porque ele é um povo dele, entendeu? Ele não ajuda ele, mas vai ajudar o russo, entendeu? Os latinos também são, né, os aliados dos americanos. Eles tentam de várias formas
norte-americanos, sul-americanos, o povo da América Central, eles são todos americanos. Isso é muito difícil hoje a gente ter um discurso do americano falando isso. E eles voltam para a comunidade e ajudam no tio Sam. E esse é o mais leve, gente. Das histórias latinas, esse é o mais tranquilo, sabe? Eu vou mostrar um outro que me justificou a pesquisar isso. Se outro tivesse essa história aqui. Nessa história, o Jorge Washington estava lá na sua vidinha espiritual e ele encontra Simão Bolívar, né? E aí eles chamam juntos nessa parte para o tio Sam. Tio Sam, chega aí para conversar com a gente, né? E nessa chamada dele, ele fala assim: olha só, tem uma galera lá que está querendo trazer o que é mais ruim hoje na política para a América Latina. E eu fui libertador da América Latina. Como é que agora vai cair de novo na mão dos ditadores? Aí tu não tem problema. Se o nosso amigo Jorge, que é o nosso amigo, pediu, estou indo lá. E ele desembarca no Rio de Janeiro. Tá? E assim que ele desembarca no Rio, aqui, em Square, Rio de Janeiro, né? Ele encontra alguém assim, discussão, os americanos são nossos inimigos, eles são capos, né? Vamos matá-los, etc. É claro que os latinos aqui no Rio de Janeiro falam espanhol, tá? Isso, até porque era um pessoal que às vezes não tinha conhecimento na época de espanhol, né? E aí o sidekick, o tio Sam, fala, né? Olha só, vocês estão errados, o tio Sam não sabia, se você soubesse que o tio Sam já fez pela gente, né? Não faria isso. E ele ameaça, inclusive, a chocar um carioquinha, né? E o tio Sam vai lá e retira essa pessoa fazendo um discurso contra a América no Rio de Janeiro. Depois ele vai atrás, ele acha uma célula nazista aqui, tá? Essa célula nazista estava enfrentando índios no norte do país com armas para fazer uma revolução no país, tá bom? Então, assim, imagina, né? Você passar esse discurso, imagina a quantidade de discurso poderoso que é esse, né? Um adolescente, um jovem, um adulto, tiozão, né? Atraía muitos adultos para alguém que está lendo. Os inimigos, né? Tem uma característica clássica, assim, da diferença de quem são os inimigos. Aqui você vê que é uma brincadeira, né? Ele grita, né? Aí eles aparecem da moita, né? Tipo assim, eles fazem uma... Mas aí pegamos eles, né? Ou seja, chega a ser cômico às vezes o trato como eles tratam os nazistas, os japoneses não. Essa é a grande diferença. Os nazistas, eles são vistos como inimigos internos, inclusive da Alemanha, tá? Agora os japoneses, eles são mal, assim, de boa, assim, eles são muitos. Isso é mensagem, inclusive, de boa parte das revistas da época. A xenofobia era muito maior contra o povo japonês. O povo japonês sofreu muito mais, inclusive, dentro do território americano, né? Nos campos de concentração japoneses. E até hoje, né, a história americana deve muito aos japoneses. E aí tem o caso, né, dos nazistas. Isso aqui é um penúltimo slide, né? Morre um japonês que decide não lutar contra os americanos. Eles estavam presos num campo de concentração japonês nos Estados Unidos. E aí eles tramando, né, porque tudo é místico. Os orientais tudo é místico, a flor da morte e etc. Os nazistas não. Só o Hitler quer se ganhar com acreditar em vidente, essas coisas assim. Mas aqui, aí ele fala, não vou fazer isso. Aí os outros japoneses vão lá e esfaqueiam ele. Antes de ele morrer, ele conta para o tio Sam que eles estão tramando contra os americanos. Quando ele morre, né, o que ele recebe, não importa qual onde ele veio, né? Não importa o discurso dele, né? Ele vai ser enterrado com honras militares. Ou seja, os quadrinhos buscam um estereótipo, né? Tentar identificar quem é americano e quem não é. Muito forte. Os japoneses são parecidos com ratos, tá? Eles têm, às vezes, chifres, né? Tem dentes, pontudos, tem cobras, né? Os nazistas são utilizados como brancos e louros, etc. Mas eles são mostrados como cegos, né? Cegos de tolerância, enfim, cegos, né? E o Eisner,
foi o primeiro que fez o Tio Sam, o Wesley, que ele fez o desenho do Tio Sam, ele fala naquele narrativas gráficas que o estereótipo ele era uma necessidade maldita. Tá? Porque o estereótipo ele aproveita daquela massa, que a sociedade divide de visões daquelas pessoas, né, para poder utilizar um produto de massa. Ou seja, a gente tem um produto de massa, tem que chegar a todo mundo tem que entender. Como a gente vai atingir isso? Usando o estereótipo, é o que aquela sociedade divide entre elas, aquelas visões. Dividindo aquelas visões entre elas, então a gente pode falar que isso é uma fotografia daquele momento da sociedade. A sociedade naquele momento acreditava que os japoneses tinham diferentes culturas, eram terríveis, matavam chineses, que nem matavam piolho, entendeu? Você tinha, então esse é o recorte daquela sociedade. Eu acho isso muito interessante. Buscar o Eisner, como um dos principais teóricos, inclusive foi ele também que fundou, que fez a revista do Tio Sam, ou seja, o teórico que está falando por que eu fazer isso. Que é essa, infelizmente, hoje para a gente, né? Aquela visão compartilhada pela sociedade. E o último, ontem, pensando nisso, nesse tipo falou do Kelner, que me apetece muito assim, quando eu estudo, ele fala assim, não exatamente noticiário, informação, mas o entretenimento e ficção articulam conflitos, temores, esperanças, sonhos, indivíduos e grupos que enfrentam um mundo turbulento e incerto. As lutas concretas de cada sociedade são postas em cena nos textos da mídia, especialmente na mídia comercial e indústria cultural, cujos textos devem repercutir as preocupações do povo, se quiserem ser populares e lucrativos. Porque ela, na cultura da mídia, também para mim, é o que me baseia sempre, quando eu parto para estudar isso, ele sempre fala isso, de que a mídia, ela tem que, ela não é só essa coisa de que é massa. Às vezes tem a própria mídia fazendo revoluções dentro dela, né? Porque ela sabe que vai atingir algum público. Mas ao mesmo tempo, na mídia você vê a visão dividida daquela sociedade, daquele espaço, daquelas pessoas. Eu acho que é isso que é mais importante. Aqui na última imagem, vocês estão vendo que ele recebe durante a história toda vários fantasmas do passado. Ele é um fantasma, é um espírito. O espírito americano do pai eterno, mas ele recebe o Jorge Washington, Lincoln, Bolívar, conversar com ele toda hora. Acho que é esse que é o mais interessante nessa divisão de como a memória americana estava sendo utilizada naquele momento de guerra, de discussão de valores, né, de vencer junto. Né, a gente tem um desafio, vamos vencer junto aqui em casa também, né, não só os soldados lá fora. A cultura da mídia tenta sempre alimentar esse pecado, às vezes pecado de guerra, mas que une e cria nacionalismo.